São vários os mistérios que envolvem a humanidade, e muitos deles ainda não foram resolvidos. Porém, alguns mitos e lendas parecem persistir, mesmo depois dos cientistas desvendarem seus enigmas. Me chamo Jason Santos e trago neste vídeo grandes mistérios da humanidade que já foram resolvidos. A cidade de Atlântida é real? Atlântida é representada como uma civilização de uma ilha no Oceano Atlântico, que existia há cerca de 9.000 anos antes de Cristo, e que supostamente conquistou grande parte da Europa e da África nos tempos pré-históricos. Essa cidade foi descrita pela primeira vez no diálogo do filósofo grego Platão, em torno de 360 a.C. Conta a história que os atenienses pré-históricos atacaram a Atlântida em um conflito, terminando com a cidade desaparecendo sob as ondas do mar. Embora seja um bom tema para histórias e filmes, os cientistas não acreditam que essa história seja verdadeira. Quando foi descrito por Platão, o conto sobre a Atlântida deveria ser apenas um exercício de pensamento sobre poder e corrupção. Qual é o segredo do Triângulo das Bermudas? O Triângulo das Bermudas é uma área que fica na região do Oceano Atlântico, entre as Bermudas, Porto Rico e Miami, na Flórida. Esse espaço ficou famoso devido à afirmação de que navios e aviões haviam desaparecido sem deixar rastro. O mistério foi resolvido em 1975, quando o bilionário e piloto Lawrence David Cush descobriu que algumas das reivindicações sobre desaparecimentos eram exageradas ou falsas. Na maioria dos casos, os navios afundavam por causa de um mau tempo ou sofriam acidentes por motivos inexplicáveis. Além disso, ele descobriu que o número de naufrágios ou acidentes de aviões não eram tão incomum assim, se comparado com qualquer outra área com tráfego similar. No entanto, a corrente do Gulf Stream é forte o suficiente para dispersar qualquer evidência de navios ou aviões caídos. Isso fez com que sumiços ficassem ainda mais misteriosos. As rochas que se movem no Vale da Morte. O Racetrack Playa, no Vale da Morte da Califórnia, é marcada por centenas de trilhas, criadas por grandes pedras. A cada 10 anos ou mais, essas enormes pedras de cerca de 318 kg parecem se mover por conta própria, deixando trilhas na superfície do deserto. Em 2011, pesquisadores da Universidade da Califórnia decidiram resolver o enigma. Como o Serviço de Parques Nacionais não lhes permitiu colocar dispositivos GPS nas rochas, eles trouxeram 15 pedras do tamanho semelhante e as monitoraram. Foram necessários 2 anos, mas finalmente conseguiram a resposta. No inverno, a praia às vezes se enche de uma fina camada de água da chuva, que congela durante a noite e forma folhas de gelo. O gelo é aquecido pelo sol na manhã seguinte, quebrando-os em pequenos pedaços. Quando uma dessas placas que está debaixo das rochas derretem, o fluxo de vento e água empurram a rocha muito lentamente, viajando cerca de 224 metros durante cada temporada de inverno. Essa velocidade é extremamente devagar, o suficiente para que os visitantes não possam ver o movimento, porém é capaz de deixar uma trilha na lama, que mais tarde se seca, registrando o caminho das pedras. A construção de Stonehenge. O Stonehenge é formado por um círculo de pedras empilhadas, localizado em uma área remota em Wiltshire, Inglaterra. Essa estrutura é datada de 3.000 a 2.000 a.C., o que levanta questões sobre como essa arquitetura avançada poderia ter sido construída com a tecnologia daquela época. Muitos consideraram que Stonehenge poderia ter sido um produto do trabalho escravo ou até mesmo que houvesse ajuda extraterrestre para mover as pedras do lugar. Mas o Wayne Wellington, um carpinteiro de Michigan, desmascarou essas afirmações quando construiu sozinho uma réplica de Stonehenge em seu quintal, usando apenas tecnologia rudimentar. Como as pirâmides foram construídas? A construção das pirâmides é um dos mistérios do mundo que mais desperta o interesse das pessoas. No final dos anos 1960, algumas pessoas chegaram a apontar as pirâmides egípcias
como prova de que a civilização humana tinha sido iniciada por extraterrestres. Segundo essas pessoas, os antigos egípcios não poderiam ter movido esses blocos maciços de pedra, usando apenas a força humana. Alguns até sugeriram que a tecnologia antigravidade alienígena era uma explicação mais plausível. Porém, em 2014, os físicos da Universidade de Amsterdã pesquisaram a fundo sobre o caso e resolveram o mistério. Ao analisar um desenho de túmulo antigo, descobriram que uma grande equipe de trabalhadores poderiam ter levado os blocos de pedra gigantes em um trenó e derramado água na areia pelo caminho. Isso reduziria o atrito e permitiria que os blocos fossem arrastados para a pirâmide. Por que a civilização maia colapsou? Durante muito tempo, as pessoas ficaram intrigadas com um dos colapsos sociais mais estranhos da história humana. Por que será que o povo maia abandonou dezenas de cidades que haviam construído na Península Yucatán nos anos 700 e permitiu que uma civilização altamente desenvolvida acabasse? Algumas teorias apontam que provavelmente os maias foram derrotados em uma batalha por povos rivais ou que a classe dominante foi derrubada em uma revolta camponesa. Porém, em um estudo publicado em 2012, pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona analisaram os dados arqueológicos com o objetivo de descobrir as condições ambientais no apogeu maia. Segundo os pesquisadores, os maias queimaram e cortaram tantas florestas que alteraram a capacidade da Terra de absorver a radiação solar, o que tornou escassas as nuvens e as chuvas. Isso começou uma seca natural, aumentando a erosão no solo e causando falhas na agricultura. Com menos comida disponível, os trabalhadores foram forçados a abandonar suas cidades para evitar a fome. O astronauta de Salamanca. A figura de um astronauta moderno, talhada sobre a fachada da entrada da Catedral de Salamanca, na Espanha, se destaca de todo o resto e impressiona a todos que passam por ali. Isso porque a igreja tem um estilo barroco e gótico. Foi construída entre 1513 e 1733. A figura está localizada em uma coluna na entrada da nova catedral, mostrando um astronauta com botas, capacete e o que parece ser um sistema de respiração em seu peito. Mas como seria possível alguém ter esculpido tão perfeitamente um astronauta muito antes deles realmente existirem? A imagem fez com que surgissem várias teorias que envolvessem viagens através do tempo, ou acontecimentos sobrenaturais como forma de explicação. No entanto, o astronauta enigmático da Catedral de Salamanca parece ter uma nova explicação e muito simples. Ao que tudo indica, isso teria acontecido há muito pouco tempo, quando a catedral foi restaurada em 1992. A escultura do astronauta seria uma adição do escultor Miguel Romero e foi parte de uma velha tradição na qual restauradores costumavam incluir algum elemento moderno nas decorações de monumentos antigos. E o astronauta na Puerta de Ramos não foi a única inclusão. Não muito longe do astronauta, podemos ver um dragão comendo sorvete de casquinha. Bom, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like e de se inscrever no canal, caso não seja um inscrito. Lembrando também de ativar o sino de notificação para ser notificado quando postarmos um vídeo. Um forte abraço, até mais, fui!